Cara, e você é bodybuilder mesmo? Eu não. É só o soco? Eu treino, né? Hoje em dia eu sou mais vagabundo. Depois que eu rompi peitoral, tive que operar, o músico que me operou. E aí dei um tempo, assim, né? Mas eu não treinava pra bodybuilding. Então, Sim. não me preocupava com o shape. Né? Eu treinava pra ser forte. Então, eu competi algumas vezes no powerlifting, né? Que é levantamento de peso. Caraca! E eu não queria fazer dieta, só queria ser forte. Basicamente Entendi. é isso. É. E é um treinamento bem diferente, né? O da força pro... É diferente. É. É diferente. E você chegou a ficar fortão mesmo pra competir ou você foi lá só pra se testar? Não, assim, hoje em dia tem um monte de gente que é mais forte, mas na época até fui bem. Fiquei em quarto lugar num brasileiro, vice-campeão paranaense. Que isso, cara? Você era o melhor no quê? No terra, O meu movimento mais forte era levantamento terra. No terra, onde você era brabíssimo. Mano, ele é muita força, né, cara? Muita técnica. Verdade. Muita técnica, porque se você perde o centro de gravidade, então se você vai muito pra frente, aí você joga tudo pra lombar. Então tem que... O jeito certo de fazer o levantamento terra, você traz a barra ralando a canela, né? Tanto que no campeonato você pode até usar uma caneleira porque sai sangue. E é obrigatório o uso do meião pra não ficar o sangue de um atleta na perna do outro. Caraca, sim. É. Mano, e nessa época você já manjava de suplementação pra criar força? Eu estudei pra mim. Na verdade, foi isso. Você ainda não era formado em farmácia, né? Não era formado já. Durante o curso de farmácia eu comecei. No final do curso, que eu comecei a treinar, eu morei um tempo, fiz um intercâmbio no Instituto Real de Tecnologia da Suécia. De nanotecnologia e tal. E nessa época eu queria economizar a bolsa para conseguir viajar. Então eu comia só repolho e almôndega e caviar, porque era barato. Eu falei, nunca mais vou comer caviar, então vou comer todo dia. E aí eu fiquei super magrelo, né? Às vezes eu posto foto, a galera fala, porra, parece um faquir indiano. Cara, fiquei com 60 quilos, assim. E aí, quando eu tava viajando, eu encontrei um amigo meu, que no colégio ele era todo magrinho e só tinha cabeça, né? Então a gente apelidou ele de ET. E daí, quando eu encontrei ele, era o contrário. A cabeça estava pequena pro resto do corpo. Ele tinha desenvolvido ele tinha desenvolvido fortão. muito. Aí eu falei, cara, onde é que você tá treinando? Ele, tô treinando lá na Esparta, que é uma academia lá de Curitiba, que antes de existir overall e coisa, era a academia que mais tinha peso, né? Aí eu comecei a treinar lá, me formei, continuei treinando. Na época eu conheci o Pacholok, treinava com o Pacholok às vezes. E aí eu comecei a estudar essa parte hormonal pra mim. Só que como eu já estava no mundo científico, desde o começo da faculdade, eu fazia iniciação científica, monitoria, essas coisas, então eu já tinha prática de ler artigo científico, né? Que o pessoal, muita gente, quem não tem esse viés científico, o cara não consegue ler um artigo, é meio maçante, assim, né? É muito técnico, é muito cheio de referências. Exatamente, e às Quase vezes você... como ler um processo de direito. Exatamente, ali, você tem que desenvolver, né, o hábito. E tem que saber onde buscar, né? Que site que você entra para achar. Hoje em dia o Google Acadêmico ajuda, mas na época não tinha Google Acadêmico, né? Então comecei a estudar para mim. E aí eu comecei a observar que o estudo que eu fazia para mim era mais do que muita gente que trabalhava na área sabia. Então às vezes eu ia tirar uma dúvida com alguém que era especialista da área e falava, porra, o cara não sabe nada, velho. Não consegue nem me responder isso, sabe? Putz, cara. E aí eu entrei nessa área por causa do Pacholok, que é um dos meus melhores amigos. Um dia a gente tava treinando, eu perguntei, qual foi a última vez que você fez exame? Ele, sei lá, nem lembro. Aí na época eu tava na Federal, né, fazendo mestrado, eu falei, tem laboratório escola lá. Eu vou na tua casa com os tubinhos, vou tirar teu sangue, levo pra lá e eu analiso pra gente ver como é que você tá. Aí primeiro eu manchei o sofá dele de sangue, a mulher dele ficou com uma raiva. Na hora que eu tirei a agulha, o sanguinho... Que você fez, caraca! Falei, só vira almofada. E daí quando saiu o resultado, eu falei, acho que tá errado, né? Vamos repetir, que tava muito ruim. E daí quando eu repetiu, alguns dias depois tava pior. Eu falei, você tá morrendo. Sério? A galera não tinha preocupação, Ninguém né? tinha, ninguém.
Até porque era uma época assim, olha só. Não tinha um médico pra você ir. Uhum. Porque qualquer consultório que você pisasse, o cara ia te xingar e mandar embora. Então todo mundo fazia por conta, né? E nem olhava. E aí, quando eu vi os exames dele, eu peguei e falei, cara, daí eu falei, você vai morrer. Uhum. E daí ele falou, mas eu tenho vaga pra competir no Campeonato Brasileiro dia tal. Então daí eu entendi a cabeça do atleta. Falei, tá, ele não vai parar. Porque ele tem um foco, um objetivo. Eu tenho que fazer alguma Foda-se coisa. morrer ali, né, mano? Tipo, eu basicamente falei assim, tá, mas eu tenho quanto tempo, né? Eu preciso Campeonato é ganhar dia tal. Dá pra me enxergar no campeonato? Até Dá pra lá me morrer dá. depois? Aí eu peguei e falei, tá, então vou estudar pra resolver teu problema enquanto você se prepara. Sem parar de usar nada. Uhum. E aí fiz umas fórmulas pra ele. Em 1 mês melhorou muito, em 2 meses ele tava normal. Todos os exames normais. Caramba, isso antes de você formar. Já formado, mas ainda no Sim. mestrado. Ah, tá. Aí ele espalhou pra todo mundo. O Kaminski, ele faz a gente poder tomar bomba e ficar saudável. Que era até então um impossível, né? dilema, né? Não tinha bomba saudável. Sim, não tinha... É porque as pessoas nem queriam fazer o exame pra nem ver. Na verdade, tinha a bomba saudável. É que não tinha acompanhamento, não tinha uma... Isso, exatamente. E aí, como ele começou a falar muito, começou a aparecer muito caso pra eu tentar ajudar, né? E na época, meu foco era, eu queria ser professor universitário. Tava fazendo mestrado, depois doutorado e ficar dentro da pesquisa. E daí começou a ocupar mais meu tempo a ajudar as pessoas do que o que eu tava fazendo. Aí eu falei, vou começar a cobrar. Claro. Né? E aí eu entrei nessa.